Outro tipo de cadeia fechada são as cadeias aromáticas, né? São aquelas que apresentam pelo menos um anel benzêmico. A mais simples delas é o benzeno, que é formada por 6 carbonos e 6 hidrogênios, C6H6. O detalhe dessa cadeia é que é uma estrutura hexagonal em que eu tenho duplas ligações alternadas, eu tenho dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, né? Então esse tipo de estrutura é chamada de aromática, né? Essa estrutura é a estrutura simples do benzeno, a gente ainda vai ver sobre os compostos aromáticos, né? A sua importância, né? Para as ciências agrárias. Ou posso representar em linhas, né, em que eu apresento as duplas ligações alternadas na estrutura, ou simplesmente, se vocês visualizarem, né, um ciclo no centro da estrutura hexagonal também caracteriza a presença do benzeno. O benzeno ele pode se organizar de várias formas, né, e pode formar estruturas polinuclear. Essas estruturas polinucleares elas são de dois tipos. Eu tenho a polinuclear condensada, né, que é formada mais de um anel ou núcleo com átomos de carbono comuns. Então, nessa estrutura aqui, eu tenho átomos de carbono comum. Então, ela é polinuclear condensada. Quando eles têm esse átomo de carbono comum, a forma molecular é C10H8, é só conferir, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. E hidrogênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Aqui a estrutura de Keikulé da estrutura fechada, né? C10H8. E quando eu tenho uma polinuclear isolada, mais de um anel sem átomos de carbono comum, eu tenho 1, 2 anéis, né? de estruturas de benzeno, mas eles estão ligados aqui, né? Não tem nenhum átomo de carbono comum. Então veja que nesse caso há um aumento do número de carbono e aumento do número de hidrogênio. É só conferir: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E hidrogênio eu tenho 3, tenho 5, 7, mais 3, 10. Então C12H10. Outro tipo de cadeia fechada são as cadeias alicíclicas ou não aromáticas ou cicloalifáticas. São cadeias fechadas que não apresentam núcleo aromático ou benzênico. As estruturas elas podem tanto vir na estrutura de Keikulé como também condensada. Por isso que eu estou colocando isso para vocês terem em mente, né, essa visualização dos átomos, né, das cadeias carbônicas. Né? Veja que aqui eu tenho dois tipos de estrutura dentro de uma estrutura só, né? Eu tenho uma estrutura condensada aqui nessa parte de baixo e na parte de cima eu tenho uma estrutura de Keikulé que eu vejo todas as ligações, todos os elementos aqui, eu só vejo a ligação entre o carbono e os hidrogênios estão condensados, né? Eu posso ver essa estrutura na forma de linha, então é um quadrado com a dupla ligação aqui sendo caracterizada. Aqui eu tenho um hexágono, né? Aqui mais uma vez aqui eu tenho uma estrutura fechada na forma condensada, né? E também há Keikulé, porque há a ligação entre os carbonos. Então, eu uso essas informações, os químicos brincam com isso, né? Ou então eu posso representar essa estrutura na forma de linha, aqui representando aqui a dupla ligação, característica desse composto. Então, por não ter as duplas ligações alternadas, não formar um anel benzêmico, essa cadeia é dita alicíclica ou não aromática ou cicloalifática. Uma observação importante, né, é que existem cadeias carbônicas cuja estrutura apresenta extremidades livres e ciclos e são denominadas cadeias mistas. Né? E quando é que ocorre isso? Quando eu tenho uma cadeia fechada e um ramo, ou uma ramificação, ou uma cadeia aberta. Né? Então, nesse caso, como eu tenho a junção das duas cadeias, tanto a fechada como a aberta, isso é chamado de cadeia mista. Né? Aqui eu tenho uma cadeia aromática polinuclear condensada, formada por dois anéis e mais as ramificações. Né? Então, aqui eu não tenho uma cadeia aromática, e sim uma cadeia mista, né? Que é formada de uma cadeia aromática e cadeias abertas ligadas a essa cadeia aromática. Tipo de ligação entre os átomos de carbono, eu tenho a cadeia saturada, que é aquela que apresenta somente ligações simples entre os átomos de carbono constituintes na cadeia. Então, ao olhar esse exemplo aqui, entre os átomos de carbono só tem ligação simples. Nesse outro exemplo, eu tenho
entre os átomos de carbono, ligação simples, mas apresenta aqui uma tripla ligação, mas aqui não é um átomo de carbono, é o nitrogênio, né? Então ele não faz parte da cadeia carbônica, né? Porque a cadeia carbônica é formada apenas por carbono, né? A não ser que a cadeia carbônica apresente o heteroátomo, né? Nesse caso aqui, o nitrogênio não é heteroátomo, portanto, ele não faz parte da cadeia carbônica, e essa cadeia é classificada como cadeia saturada. O outro tipo de cadeia com relação ao tipo de ligação é a cadeia insaturada ou não saturada. Apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono. Tenho aqui o exemplo que nessa cadeia eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, então essa cadeia é insaturada, só precisa ter uma ligação diferente da ligação simples. Né? Nesse outro caso aqui, nessa ligação, eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma dupla aqui com oxigênio, mas como o oxigênio não faz parte da cadeia carbônica, isso aqui não conta, vai contar essa aqui sim, porque eu tenho uma tripla ligação, são 3 tacinhos aí entre carbonos, né? E isso caracteriza a cadeia insaturada, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Quando se fala em gordura saturada e insaturada, eu estou falando dessa molécula, né? Dessa gordura que tem essas ligações simples, né? E quando eu falo de gordura insaturada, eu falo que essa gordura tem uma insaturação do tipo dupla, né, entre carbonos, né? Então, só para a gente ter uma ideia aí com relação ao entendimento dessas cadeias e para que elas servem, né? E como eu sempre estou dizendo, as cadeias carbônicas falam e elas têm informações que podem ser simplificadas, né, de forma simbólica, sem precisar da escrita das palavras. A natureza dos átomos que compõem a cadeia, ela pode ser uma cadeia homogênea, que é constituída somente por átomos de carbono. Então, essa cadeia carbônica só tem átomos de carbono. Tem aqui o OH, mas esse OH não faz parte da cadeia carbônica, portanto, essa cadeia é homogênea. A mesma coisa aqui acontece, né? Esses elementos estão fora da cadeia carbônica, né? Portanto, essa cadeia é classificada como cadeia homogênea. Quando é que ela é classificada como cadeia heterogênea? Existe pelo menos um heteroátomo entre os átomos de carbono que constitui a cadeia, sendo que os heteroátomos mais comuns são esses aqui: oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Por exemplo, aqui eu tenho nitrogênio entre carbonos, então eu tenho um heteroátomo. Aqui eu tenho oxigênio entre carbonos, então eu tenho heteroátomo. Então esse heteroátomo faz parte da cadeia carbônica. Quando ele vem fora, ele não faz parte da cadeia carbônica. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma cadeia heterogênea porque eu tenho um heteroátomo, eu tenho um elemento diferente do carbono entre carbonos. Uma sinopse das cadeias carbônicas é que elas podem ser aberta, alifática e acíclica. A cadeia aberta, alifática, acíclica pode ser chamada de normal, reta ou linear, ou ramificada. A fechada e cíclica, ela pode ser chamada de aromática, alicíclica ou não aromática, ou ciclo-alifática, ainda pode ser chamada de mononuclear, que é igual a um anel, ou polinuclear, que é mais de um anel, e como eu mostrei para vocês, ela pode ser polinuclear condensada e polinuclear não condensada. Além disso, com relação às ligações, elas podem ser saturada ou insaturada. Com relação aos elementos que constituem a cadeia carbônica, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Um outro tipo de classificação que vocês viram lá no ensino médio é com relação ao carbono. Numa cadeia, cada carbono é classificado de acordo com o número de outros átomos de carbono a ele ligado. Assim temos. O carbono ele pode ser primário, ligado diretamente no máximo a um outro átomo de carbono. Ele pode ser secundário, ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono. Terciário, ligado diretamente a 3 outros átomos de carbono. Quaternário, ligado diretamente a 4 outros átomos de carbono. Então, durante o curso, a gente vai entender, né, que esses tipos de carbonos eles são importantes, porque eles são prenúncios dos produtos que podem ser obtidos da reação, né, desses tipos de carbono. Né? E aí a gente vai ver a importância de se saber quem são esses carbonos que estão presentes nas estruturas. Então, até aqui eu tenho um exemplo, né? Então, eu coloquei aqui em ciclo laranja, né? Esses carbonos são 4, né? CH3, está ligado diretamente a um átomo de carbono, então esse tipo de carbono é classificado como carbono primário. Aqui eu tenho carbono ligado diretamente a 2 átomos de carbono, isso independe da insaturação, eu não olho para isso, eu só olho
que ele está ligado a esse carbono e a esse outro carbono, né? Então eu tenho esse carbono, esse aqui que está ligado também a dois outros átomos de carbono, esse também, e esse também está ligado a dois átomos de carbono. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono que nessa cadeia que são chamados de secundários. Além disso, eu tenho esses carbonos que está entre três átomos de carbono. Esse aqui também está entre três átomos de carbono. Esse tipo de carbono numa cadeia carbônica é chamado de carbono terciário. Então, esse triângulo verde, né? Agora, o losango aqui, eu tenho quantos átomos de carbono ligados a ele? Eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três, eu tenho quatro. Então, esse tipo de carbono que é ligado diretamente a quatro outros átomos de carbono, ele é chamado de carbono quaternário. Uma outra coisa importante é, visualizando essa cadeia, eu posso inferir sobre os tipos de cadeia que existe. Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada e outra aberta. Quando eu tenho essa situação, eu tenho uma cadeia mista. Há ligações duplas e triplas entre átomos de carbono. Quando isso acontece, eu tenho uma cadeia insaturada. Essa cadeia eu só observo átomos de carbono nela. Então, ela é uma cadeia homogênea. Então é isso, obrigado, espero ter contribuído aí para que vocês tenham um entendimento da representação das estruturas orgânicas e entender que essa simbologia ela tem muitos significados que podem ajudar vocês na hora de construir o pensamento da observação de sistemas.